Nesse vídeo aqui, eu quero te trazer a única coisa, se fosse para você me ouvir por horas, dias, anos, a única coisa que você precisa trabalhar como investidor, eu diria que é o mais importante, é disso que se trata esse vídeo. Então presta atenção, é curtinho, fica comigo até o final que você vai entender a importância dessa única coisa. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E para a gente chegar na conclusão do que eu tô falando, a gente vai começar falando do Ibovespa, que é a principal referência da Bolsa de Valores no Brasil, e você vai entender o porquê. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e baixe uma planilha gratuita, simulador de aposentadoria com ações, que eu vou deixar aqui na descrição. Pois é, Ibovespa, o índice mais zoado no Brasil. Todo mundo odeia, mas no final das contas todo mundo cita. Porque é a referência adotada no Brasil, não tem jeito. Não tem pra onde correr. Mas sempre tem aquele comentário: mas eu não invisto no Ibovespa, então para mim não interessa. De uma certa forma, sim. Mas a gente vai utilizar o Ibovespa justamente por ser odiado e tão citado que ele vai servir para o nosso exemplo aqui. Presta atenção. Sendo que nesse ano foi difícil bater Ibovespa. Foi um ano especial para o Ibovespa. Mas por que ele é tão odiado? Pelo seu desempenho, especialmente nos últimos 10 anos. Quando você pega aqui os últimos 10 anos do Ibovespa e compara com outros índices, CDI, IPCA, Small Caps, IFIX, IDIV, IVV, ele tá ganhando, tá? De muitos aqui agora. Ganha do IFIX, ganha do CDI, ganha do índice de Small Caps, perde do IVVB11, Bolsa Americana subiu muito no período, e perde do IDIV, que é um outro índice também feito pela B3. Mas vamos focar aqui no Ibovespa. Antes de mais nada, o que é o Ibovespa? O índice Bovespa. Tá aí, ó. Ibovespa B3. O que é? Um índice existente há 50 anos. Índice, igual IPCA, um índice. É uma cesta, é uma mistureba de coisas. Uma cesta. E aqui no caso, puramente teórica. Uma cesta do quê? De ações. Então, você tem basicamente uma carteira teórica que não existe de verdade, é só teórica, tipo uma carteira simulada, que você coloca várias ações ali, entram e saem. Tá? Uma carteira que tem ali rebalanceamento, tem toda essa coisa toda aí. O que você tem que ver aqui é o critério de seleção que faz o Ibovespa ser tão odiado. Olha só, estar entre os ativos que representem 85% em ordem decrescente de índice de negociabilidade. Para resumir, liquidez. O principal critério é liquidez, não o tamanho da empresa. O problema é que liquidez é foda. Você pode ter um monte de gente operando vendida no papel, vendendo a descoberto, apostando na queda e tá lá no Ibovespa. Então, por isso que é muito odiado, o critério é muito fraco, índice de negociabilidade. Então veja, apesar de supostamente ser um índice ruim, em virtude desse critério e do desempenho que não foi dos melhores, exceto nesse ano, mesmo investindo no Ibovespa, dá para fazer isso, Luan? Não diretamente, mas você pode comprar um ETF que reproduz a performance do Ibovespa. Mesmo investindo de forma puramente passiva em ETF de Ibovespa, você, em virtude dessa única coisa que eu falei no começo do vídeo, consegue ter um desempenho maior que o Ibovespa, maior que a média de mercado. Mas como, Luan? Se eu estou comprando um ETF, não dá para fazer isso. Eu vou te mostrar. Dá sim. Mas só concluindo aqui, o Ibovespa, composição da carteira. Aqui está. Se você quiser conferir a composição da carteira, são aí mais de 80 ativos, tá? Você tem Bradesco, BB Seguridade, Axia Energia, Açaí, Auren, Ambev, uma série de ativos. Olha aí, Braskem. Pô, tá de sacanagem? Uma empresa sem fundamento tá aqui. Então tá tudo aí. Índice de negociabilidade. Mas beleza. Como eu falei, se você simplesmente investir no BOVA11, que é o principal ETF que só copia a carteira do Ibovespa. Então, o que é o ETF? É um fundo de investimento. Então, tem lá a gestora, tem o fundo, tem os recursos do cotista. Pega esses recursos e compra essas ações aqui do Ibovespa na mesma proporção que está aqui na carteira. Copia, a cópia. Tá. Então, se eu vou copiar, eu vou ter o mesmo desempenho. Eu não quero só o desempenho do Ibovespa. Não estou entendendo. Calma. O que acontece? Primeiro, você poderia me refutar. Luan, vamos lá. Não tem como eu ganhar do Ibovespa usando o BOVA11. Primeiro, porque eu pago uma taxa de administração para o fundo de 0,10 ao ano. E por mais que tenha a questão do aluguel de ações, que eu ganho quero aqui no fundo ganha com aluguel de ações, é insuficiente, cara. Tanto assim, se você pegar
Vamos comparar 10 anos, vou tirar o CDI, vou colocar o Ibovespa. Olha isso aqui, cara. Ai, ganhou por uns porcentinho, muito pouco. Muito por conta de aluguel do que qualquer outra coisa. Então você tá de sacanagem comigo, mano. Você tá de sacanagem. Não é só essa diferença aqui. O que que acontece? Eu não falei pra você que o Ibovespa é uma carteira teórica? Se é uma carteira teórica, eu simulo também os dividendos que caem ali dentro da conta. E aí, esses dividendos são reinvestidos automaticamente. Então, a performance aqui eu estou olhando para o retorno total do Ibovespa. Só que tem outro detalhe. E o mesmo acontece no BOVA11. Ele reinveste automaticamente, tá? Igual o Ibovespa, os dividendos das empresas que estão ali dentro da carteira. É investimento automático. Tanto assim que o dividend yield é 0% no BOVA11. E que bom que é assim. Porque senão a performance ia ser prejudicada. Porque se o ETF paga dividendo, ele é tributado em 15%, algo que não acontece se ele reinveste, porque os dividendos são isentos no país. Eles vão ser tributados a partir do ano de 2026 para pagamentos superiores a R$ 50.000 em cada pagamento. Já falei sobre isso em outro vídeo, não é tema desse vídeo. Então tá, então nesse ponto é tudo igual, mas aí tem uma diferença. Para você, investidor, na sua carteira, que é a seguinte: como o Ibovespa é uma carteira teórica, não tem ninguém ali administrando essa carteira de fato, não tem mais dinheiro sendo colocado nessa carteira. Não tem a B3 colocando mais dinheiro. Não, é uma carteira de 100 mil que foi evoluindo. Não tem, a B3 está colocando mais grana, especialmente nas quedas, né? Que aí é uma boa, né? Comprar queda. Então não tem isso. Agora, deixa eu te perguntar. No caso do BOVA11, você que eventualmente segue por essa gestão passiva, você tem coragem de comprar nas quedas? Você tem essa coragem? E nessa queda aqui do coronavírus? Porque, ó, a cota, né? A cotinha, aqui tava quanto? Mais ou menos uns 100, tipo 100 mil pontos. Veja que acompanha, né? 151 mil pontos, mais ou menos isso, né? 154 mil pontos aqui e aqui R$ 150 a cota, muito próximo. Mas é só para você entender isso aí. Então tava aqui a 100, 100 e pouquinho a cota, caiu para uns R$ 70 a cota. Você teve coragem de comprar? Se você teve coragem de comprar, você reduziu muito o seu custo médio, colocando dinheiro novo, dinheiro eventual que você tinha na reserva de oportunidades, ou dinheiro que você poupa do seu trabalho, seja lá o que foi que você fez. Você vai lá, pega a grana nova e aporta nas grandes quedas ou nas correções do mercado. Se você fez isso, você aumentou o seu retorno de longo prazo automaticamente, inevitavelmente, porque você baixou o seu custo de aquisição. Então vamos lá. Como no Ibovespa não há essa prerrogativa de comprar nas quedas, porque o reinvestimento é automático e não tem dinheiro novo entrando, essa carteira aqui do Ibovespa, ela teve que cair daqui para cá e depois retornar. Ah, não aconteceu o mesmo com o BOVA? O BOVA sim, mas a sua carteira pessoal, que segue pelo BOVA eventualmente, não. Porque você, tá, caiu, só que eu baixei meu preço médio, talvez mais para cá. Vamos supor que tenha ficado aqui no meio do caminho, meu preço médio. A hora que já voltou para cá, eu já estava no lucro. Não precisou ter que vir para cá para eu ficar no lucro. Percebe isso? Eu aumentei meu lucro de longo prazo. Minha carteira vai então o quê? Se eu fizer isso consistentemente comprando as quedas e correções do mercado financeiro, só com o BOVA11. Pô, então quer dizer que meu retorno será maior que o do Ibovespa seguindo? Não, você tá de sacanagem. É isso. É uma questão de temperamento. Então, vamos lá. Qual que é a lição aqui? A única coisa que você tem que levar para sua vida como investidor é desenvolver o temperamento e a coragem de comprar nas grandes quedas do mercado, porque isso muda completamente o jogo. Muda tanto que se você só tiver BOVA11, você vai ganhar muito mais dinheiro que o Ibovespa. É só uma questão de comportamento. Sabe por que que a maioria dos fundos de investimento em ações não ganham do Ibovespa? Não é porque o gestor é ruim, é por causa do comportamento. Como assim, Luan? Viu? A hora que a bolsa está caindo, o que você acha que os cotistas estão fazendo? Pera aí, eles estão vendendo. Sim, senão não iria cair. A queda sinaliza uma pressão vendedora. Tem tanta gente vendendo que os compradores não estão segurando o preço. Então, no fundo de investimento, o pessoal está resgatando cota, tirando dinheiro do fundo. Só que era o momento para a compra. Então você prejudica o desempenho do fundo. Agora, quando está aqui no topão, o que você acha que o pessoal está fazendo? Aí começa a comprar. No nosso caso, nem começaram ainda, porque isso aqui é capital estrangeiro. É só para você entender. Nas grandes altas, o pessoal tá o quê? Ó, injetando dinheiro quando não é para injetar. E aí o fundo tem que tomar muito cuidado e fechar ali para captações, senão, ó, desempenho ruim. Então, veja aqui, o mais importante para o investidor é ter a coragem, a convicção de comprar nas quedas, seguir o contrarian investing, ou seja, ir contra a tendência do mercado. É assim que o Buffett
conseguiu esses retornos incríveis e consistentes? Claro, vai chegar um momento, aí eu concordo com você, vai chegar um momento em que os seus aportes serão eventualmente insuficientes para vencer o Ibovespa só seguindo um BOVA11. Por quê? Porque o que acontece? Vamos supor que a sua carteira ali tenha alcançado 5 milhões de reais. E é isso que eu realmente quero que aconteça com a sua vida. 5 milhões. E o meu aporte é 10 mil. Sim, vai ser difícil de ter um grande impacto nessa carteira. Mesmo comprando nas quedas, mesmo assim vai ter um impacto, ainda que seja marginal. Mas até que isso aconteça, você já alcançou um patrimônio muito bom, né? Já alcançou um patrimônio muito bom. E mesmo assim você vai ganhar de Bovespa. Porque os dividendos que você recebe, você eventualmente vai guardar numa reserva de oportunidade, não vai reinvestir automaticamente. Porque o problema do reinvestimento automático é que eu acabo comprando na alta. E você que aprendeu a única coisa, você vai comprar só na baixa. Então você vai ter mais retorno. O BOVA11, ele vai comprar na alta. Isso você não tem como controlar seguindo pela estratégia passiva de investimento. Mas, em relação aos seus aportes, e aí, juros e dividendos que você tenha, eventualmente, de outros ativos, você vai pegar essa grana e você vai comprar na queda. Você vai melhorar o seu retorno de qualquer forma, mesmo que a sua carteira já esteja muito grande e o impacto acabe sendo, naquele momento, mais marginal. Então, percebe que o que você precisa vencer é o medo de comprar nas quedas? Vencer o medo da volatilidade é vencer o viés de aversão à perda. Esse é o viés cognitivo mais complicado de vencer e é o mais importante. E não para por aqui. Você, além de ter a coragem de comprar nas quedas, melhorando seus retornos de longo prazo, mesmo seguindo por um BOVA11, essa aversão à perda também te impede, quando você compra ativos individualmente, não segue um índice, te impede de ganhar muito dinheiro, mas te impede mesmo. Como? Vou dar só um exemplo. Não é recomendação de investimento. Eu vi um cara aí nos comentários falando, essas ações que você recomendou não é recomendação. Eu sei que a maioria da minha audiência tem maturidade para entender isso, mas tem um pessoal novo que chega e acha que só porque a gente está falando da empresa, mesmo com fins didáticos, para exemplo, a gente está recomendando. Por isso que a gente tem que ser muito cauteloso. Mas eu repito, mas PetroRio, por que eu estou trazendo ela como exemplo de aversão à perda? Porque o retorno que ela entregou foi o maior dos últimos 10 anos na nossa bolsa, 20.000%. Aí eu te pergunto, a pessoa que por algum motivo tenha comprado PetroRio aqui a R$ 2, será que ela não vendeu PetroRio a 9 com um retorno enorme? Ainda mais porque foi um salto de apenas 2, 3 anos, salto superior a 500%. Será que ela não vendeu e perdeu, né? Basicamente, tudo isso aqui, que pelos juros compostos poderia ter gerado aí um retorno de 20.000%? Será que ela não foi precipitada? Pô, Luan, mas é difícil, né? Não há como saber. Sim, justamente porque não há como saber, que você deixa. Você só vende se precisa do dinheiro ou se não há mais nenhum potencial, e aí é muito subjetivo. Ou por conta do custo-oportunidade, mas sempre há esse risco de você perder isso aqui, ó, esse enriquecimento absurdo. Isso aqui é lucro cessante. É o que eu deixei de lucrar por vender antecipadamente. Isso aqui é a aversão à perda. De novo, a aversão à perda te prejudicando. Então veja aqui, a única coisa agora você entendeu por que eu passei por tudo isso. A única coisa que você precisa vencer é a aversão à perda. Por quê? Porque se você comprar nas quedas, você ganha do mercado mesmo seguindo pela média de mercado. E porque se você comprar ativos individualmente, comprando PetroRio ou outras ações, você, não significa que a PetroRio vai repetir isso aqui, tá? De novo, eu preciso ser muito cauteloso. Mas você compra uma ação e você não sabe para onde ela vai, então deixa ela aí. Especialmente se você comprou muito barato e a empresa continua com fundamentos sólidos. Porque o mercado sempre pode surpreender. Aconteceu recentemente com a Embraer. Ficou 20 anos andando de lado e depois saltou 1000% em 2 anos. Isso acaba acontecendo. Mas não tinha como saber. Não tinha, não tem como. É imprevisível. Mas você sabe que a dor de corno depois vai ser grande. Seu arrependimento vai ser muito grande se você vender precocemente. Porque você teve aversão à perda no sentido contrário. De, vou realizar logo o lucro ou sair para não perder. É aversão à perda também. Só que essa aversão à perda te prejudica porque impede o seu enriquecimento acelerado, explosivo. Isso é muito, muito importante. Se você aprender isso, cara, você não precisa fazer nem mais nenhum curso. Nem entrar para minha comunidade você precisa mais. Onde a gente tem relatórios de análise, vídeos de análise, tem o nosso curso Formação Mira Invest. Nem vai precisar. Só com isso aqui, você já resolve 80% da sua caminhada. Mas se ainda assim, você quiser entrar para minha comunidade, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer e testar por 7 dias grátis. E aqui em cima, eu vou deixar um vídeo para você, onde eu mostrei algumas limitações do método Bazin de preço-teto.